nós vamos falar sobre esses 3 tópicos durante essas 3 semanas que estaremos falando nessa série de mensagens chamada A Palavra de Deus. E hoje nós vamos começar falando sobre a primeira, que é a fonte, da onde vem a Palavra de Deus. E o texto, ele nos responde logo no início. O texto nos diz que a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é toda inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Todos os textos, todos os versículos. E é isso que nos faz cristãos. E todo cristão tem que compreender que quem inspirou todos os escritores da Bíblia foi o nosso Deus, o próprio Deus. Então, tudo que está escrito aqui é para as nossas vidas. Amém? Então, hoje eu quero trazer alguns tópicos explicando para vocês por que a Bíblia é inspirada por Deus. Como que nós devemos ler a Bíblia? Por que nós lemos a Bíblia? Por que é tão importante esse livro para os cristãos? Por que, gente? A gente vê muitas pessoas lendo a Bíblia, mas não tendo nenhum tipo de revelação de Deus para a sua vida através da Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser viva na vida de todos nós cristãos. E a primeira coisa que eu quero te explicar está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21. Abre aí para mim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela não é só um livro. A Bíblia é a palavra de Deus que foi inspirada e dada a alguns homens para escrevê-la. A Bíblia, ela contém 66 livros escritos por várias pessoas, mas todas essas pessoas, independente da época que eles escreveram, foram inspiradas pelo próprio Deus. A gente vê a Bíblia sendo escrita em torno de 1.500 anos. Vocês sabiam? A Bíblia levou em torno de 1.500 anos para ser escrita, em épocas diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, pessoas diferentes, mas inspirada por um só Deus. O Senhor inspirou, através do Espírito Santo, todos aqueles que escreveram as Escrituras. A Bíblia, ela tem 66 livros, divididos em Novo Testamento e Velho Testamento. E o que divide o Velho Testamento do Novo Testamento é uma figura, é uma pessoa. Quem que divide, gente? Jesus. Quando Jesus veio, mudou os tempos, e agora começou-se um tempo um pouco diferente. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, algo sobrenatural, algo poderosíssimo aconteceu. Mas independente de qual foi o tempo, as mesmas pessoas continuavam sendo inspiradas pelo próprio Deus. A palavra escrita foi revelada pelo próprio Deus a esses homens ao qual escreveram as Escrituras. E às vezes as pessoas dizem assim, mas como que eu sei que a palavra de Deus é verdade? Como que eu sei que a Bíblia é verdade? Primeiro, e mais lógico, né? A própria Bíblia, ela explica-se. E se a gente lê o Velho Testamento, a gente vai perceber que no momento onde havia ausência de Deus, onde Deus estava muito distante das pessoas, Deus revelou-se a alguns homens, chamados profetas. E naquele momento, Deus mostrou algumas coisas para os profetas, que foram escritas. E lá na frente, depois de muito tempo passar, e a gente vê na figura de Jesus, muito dessas profecias de muito tempo atrás, que foram reveladas aos profetas, se cumprindo. Ou seja, Deus mostrou para os profetas e depois essas profecias elas se cumpriram, provando a veracidade de que Deus revelou. Mesmo 1.500 anos antes, aquilo que poderia estar se cumprindo lá na frente se cumpriu. A Bíblia, ela sempre se comprova nela mesma. Imagina só agora que você tem uma história na tua cabeça. Imagina uma história qualquer aí, inventada, um conto que você está imaginando e você vai começar a colocar no papel.
Você começa a escrever no papel e depois você pega um amigo e diz assim, amigo, daqui a 5 anos você continua escrevendo essa história. Você acha que a história que vai ser escrita vai ser aquela que você estava pensando? Possivelmente não, né? Porque nós temos cabeças diferentes, histórias diferentes, e aquilo que a gente imagina, conjectura, é diferente. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia, desde o começo até o final, ela tem uma lógica, ela tem uma explicação, ela vai se completando, ela vai se complementando em todas as coisas. Por quê? Porque foram várias pessoas, mas quem estava dando a ideia, quem estava mostrando, revelando a história, revelando aquilo que devia ser escrito, não era do coração humano, mas era revelado por Deus. Muitos autores, mas um só Deus, que escreveu as Escrituras. E a gente vê muitas pessoas, infelizmente, questionando e tentando provar coisas que não são verdade. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, mas até hoje nenhum cientista conseguiu provar algo que não é verdade que está escrito na Bíblia. Bem pelo contrário, a maioria ainda está pesquisando por anos e por anos e por anos para tentar provar que algo que não está na Bíblia, ou melhor, algo que está na Bíblia não é verdade. Há um tempo atrás nós fomos em Israel e eu me lembro muito bem. Eu não me lembro muito bem de muitas coisas, mas isso eu me lembro muito bem, que o nosso guia, em determinado momento, ele estava nos contando sobre a história de abrir o Mar Vermelho. E ele falava assim que muitos estavam tentando provar que não era verdade. E que há pouco tempo tinham descoberto, embaixo do mar, muitos destroços. E estavam tentando dizer que aquilo não era o lugar onde o povo do Egito atravessou o Mar Vermelho. E ele estava dizendo, os cientistas, eles perdem muito tempo tentando provar que a Bíblia não é verdade. Nós cristãos temos que entender que vai passar os anos, vai passar os séculos, vai passar as gerações, mas nunca vão conseguir provar de que aquilo que está escrito nas Escrituras não é verdade. O homem gasta muito tempo, mas nós temos certeza de que a palavra de Deus, que a Bíblia, é revelada completamente pelo nosso Deus a nós. Amém? Segunda coisa, a Bíblia é sempre atual. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Você já ouviu essa expressão? Por que ela nunca volta vazia? Porque pode passar o tempo, pode passar o ano, pode passar as circunstâncias, mas independente se eu já li uma vez a Bíblia inteira ou se eu já li 15 vezes a Bíblia inteira, sempre quando eu leio, ela se revela de uma forma diferente e ela é atual. Então a gente vê que para os nossos pais ela era atual, para os nossos avós ela era atual, para os nossos bisavós ela era atual e nos dias de hoje ela continua atual. Alguns dizem que a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Toda vez que a gente lê ela, e quando a gente lê ela com os olhos corretos, nós percebemos que Deus está falando conosco através daquelas escrituras. E sempre, às vezes, o mesmo texto que você já leu muitas vezes, naquele dia, ele vai ter um significado diferente para ti, porque Deus vai estar se revelando a ti de uma forma diferente. Por exemplo, hoje, quando você entrou ali na porta, você pegou um texto bíblico. Quem ganhou desenho? Quem pegou desenho? Depois eu vou explicar os desenhos. Muitos nem sabiam que tinha desenhos, né? Mas tem. Mas quando você pegou aquele texto bíblico ali, talvez você já conhecia esse texto bíblico. Talvez você já ouviu várias vezes esse texto bíblico. Talvez você sabia até de cor esse texto. Mas quando você abriu e você leu aquele texto, ele pode ter tido um significado diferente para a tua vida no dia de hoje. Ele pode ter um significado diferente para ti nesse momento que você está vivendo, na circunstância que está passando na tua vida. Quando eu estava orando antes de subir para cá, Deus me mostrou muito claramente que hoje Ele queria liberar algo profético sobre a igreja. Entendo que eu tenho muito temor de Deus em relação a isso. Inclusive, as meninas antes na dança, elas disseram assim, a gente está nervosa.
E aí, uma delas perguntou, tu fica nervosa antes de pregar, antes de dançar? E eu disse, sim. Nem é nervosismo, é temor de Deus. Porque quando a gente entende o poder que é a palavra de Deus, a gente percebe que nós temos que ter temor em ministrar ela, a gente tem que ter temor naquilo que a gente vai falar sobre ela. E aí eu chamei um dos intercessores aqui da igreja e disse, olha, Deus me mostra que hoje vai ter uma liberação profética sobre a igreja. Mas eu não sei como, eu não sei o que fazer, mas eu entendo que Deus deu essa direção. E aí ele disse, não, vamos orar. A minha mãe, como intercessora, como pastor, orou por mim. E aí eu disse assim, mas eu ainda não peguei o meu papelzinho ali na entrada. E aí eu fui ali e peguei um papelzinho. Você sabe o que estava escrito no meu papelzinho? Eu perdi ele agora. Estava aqui em algum lugar. Quem está mais acostumado comigo sabe que eu perco bastante as coisas. Mas, sabe o que ele está dizendo? Seja forte e corajosa. Gente, eu sei esse texto, eu já preguei sobre ele, eu falo muito sobre ele. Mas, neste momento, é como se Deus estivesse revelando através da palavra dele. Não é tu, sou eu. É eu. Deus não me deu espírito de covardia. Deus está me dizendo, vai, faz o que eu estou te dizendo. Isso é a palavra de Deus revelada de uma forma atual, de uma forma a ser momentânea, a ser a palavra para este tempo, para esse momento. Então, a palavra de Deus, ela é sempre atual. Os tempos, eles mudam, mas a Bíblia não. Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas falando que as coisas que leem na Bíblia não são para este tempo. Isso é coisa do passado. Agora os tempos são outros. Agora as coisas são diferentes. É que no tempo de Jesus era diferente. É que no tempo da Bíblia era diferente. Não, gente. A Bíblia é sempre atual. E ela não precisa ser atualizada. A Bíblia, ela não precisa que ninguém reescreva ela. Inclusive, tenha cuidado, porque hoje muitas pessoas estão, de certa forma, reescrevendo a Bíblia. E já tem Bíblia segundo fulano de tal. Isso não é algo que a própria Bíblia nos instrui. Nós temos que ter cuidado com até mesmo os comentários bíblicos. Porque, às vezes, o comentário bíblico quer tocar mais o nosso coração do que a própria palavra de Deus revelada. É como o Café com Deus Pai. Muita gente lê o Café com Deus Pai e não tem problema. O problema é o Café com Deus Pai substituir a palavra de Deus. O problema é a opinião do Rostirola ser mais importante no teu dia do que a própria palavra de Deus. Nada pode substituir a palavra de Deus. Nada pode reescrever a palavra de Deus. Se não é a palavra de Deus, não é uma verdade absoluta sobre a minha vida. O único que não erra é aquele que revelou e inspirou essas palavras, que sempre pode estar falando conosco, independente do momento. A palavra de Deus, ela não é relativa, não depende. A palavra de Deus, ela é sempre a palavra de Deus. Salmo 119, 160 diz assim: a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a essência da tua palavra. A verdade é a essência da palavra de Deus. A Bíblia, ele não é um livro de história. A Bíblia, ele não é um livro de leitura, nem um livro de romance. Não é algo que a gente tem que somente ler. Mas a Bíblia, ela tem tudo isso. Ela tem história, ela tem histórias felizes de romance. Às vezes eu leio a história de Abraão e Sara, né? E as pessoas ficam, ai, mas Sara não teve fé, Sara não sei o quê. E daí tu te coloca no lugar de Sara e pensa, puxa vida, olha só, numa época onde Deus se revelava a tão poucas pessoas, Deus fez um milagre tão grande na vida dela. É uma história tão linda, é uma história tão bonita. A Bíblia, ela contém histórias, mas a Bíblia, ela é um livro para que nós possamos compreender os princípios elementares de Deus para a nossa vida. Todas as histórias é sobre princípios. Quando a gente lê a história de Abraão e Sara, a gente pode coletar ali naquela história tão bonita quais são os princípios que eu tenho que praticar na minha vida. Quando a gente lê as parábolas de Jesus, e Jesus falava muito por parábolas, né? Numa época que as pessoas não tinham ainda as escrituras
ainda não estava escrito as histórias que Jesus contou. Hoje, quando a gente lê a Bíblia, a gente demora um pouquinho para entender. Imagina quando eles não tinham. E Jesus estava lá e contava por parábolas e falava umas histórias tão bonitas que tinham a ver com o cotidiano deles, coisas que faziam parte do dia a dia deles. Mas aquilo ali não era para ficar ouvindo histórias. Aquilo ali era para que o povo conseguisse compreender princípios fundamentais para a vida de cada um deles. E quando a gente olha e diz assim, não, mas a Bíblia não é relativa, a Bíblia ela não depende da circunstância, a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Sabe qual é o problema disso? Nós não podemos tirar versículos da palavra de Deus. Nós não podemos escolher qual é a parte que eu acho que é boa para mim e qual é a parte que eu acho que não é para mim. Como cristãos, a Bíblia inteira é para nós. Como cristãos, tudo tem que ser aplicado e vivido. Tem gente que quer, cristãos, que querem viver a Bíblia só edição de promessas. Vocês conhecem a Bíblia edição de promessas? Tem destacada todas as promessas de Deus. E tem cristão que só quer ler as promessas e acaba excluindo partes importantíssimas da palavra de Deus que traz confronto para todos os cristãos. Semana que vem o Diego vai falar sobre isso, vai falar sobre a Bíblia sendo um manual de vida para nós que nos confronta. A Bíblia, ela tem princípios elementares que nós temos que colocar em prática para que nós venhamos a viver a vida que Deus tem para nós. Mas tem gente que acha que pode tirar alguns textos da Bíblia. Tem gente por aí que quer excluir o Apocalipse, né? O Apocalipse podia tirar da Bíblia porque eu não quero ler. Tem gente que quer excluir os textos que falam de finanças. Tem gente que quer excluir a parte que fala dos dízimos, né? Tem gente que quer excluir a parte que fala das obras da carne, gosta só da parte dos frutos do Espírito, da obra da carne não. Nós vamos falar sobre isso, que a gente fala de pecado, fala de santidade, eu não quero isso para mim. O que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está escolhendo qual é a parte que Deus pode falar conosco e qual é a parte que Deus não pode falar conosco. Se nós, como cristãos, cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta sobre as nossas vidas, nós temos que entender que toda ela é palavra de Deus revelada para conosco. Toda ela é Deus falando conosco e Deus nos trazendo princípios fundamentais para que nós venhamos a viver bem nesta terra. Será que na tua cabeça tu não tem excluído algumas partes da Bíblia? Será que na nossa cabeça a gente não tem dito assim, olha, isso eu acho que não é para o meu tempo, isso era só para 50 anos atrás, agora isso não vale mais. Toda a palavra de Deus vale para os dias de hoje. Toda a palavra de Deus é palavra revelada para os dias de hoje. Quarto, a Bíblia, ela não pode ser mudada. Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6, diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Nada pode ser acrescentado na palavra de Deus e nada pode ser retirado da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. A palavra de Deus, ela está sempre ali, independente das circunstâncias, independente dos momentos. Nós não podemos reescrevê-la. Às vezes a gente quer reescrever a palavra de Deus. Às vezes a gente quer achar que não é bem assim, não é... eu acho que hoje, se eu fosse eu poderia escrever um pouquinho diferente hoje, baseado na minha teologia. Não, a palavra de Deus, ela não muda. Nós não podemos mudá-la. E esse texto de Provérbios é um texto primordial, porque ele fala que o Senhor, ele nos repreenderá se nós mudarmos a palavra dele. Nós não queremos ser repreendidos. Nós temos que ter cuidado com a forma como a gente lida e com a forma como a gente vê a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, com certeza tem que haver mudança. Mas a mudança não é na palavra, a mudança é em nós.
A Bíblia ela tem que causar mudança nas nossas vidas. Ela tem que causar transformação nas nossas vidas, porque ela contém aquilo que é de mais precioso nessa terra. E a Bíblia, ela não é só letra. E ela mesmo diz que a palavra, a letra, ela mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. E talvez você, como cristão, você já se questionou em algum momento, por que tem tanta gente que não é cristão que lê a Bíblia? Você já pensou isso? Eu sempre penso assim, por que tem uma galera aí lendo a Bíblia e nada muda na vida delas? Já pensou? Por que tem um monte de crente que já leu a Bíblia diversas vezes, de capa a capa, mas tu olha e pensa, misericórdia, Senhor. Era melhor não ser crente do que ficar envergonhando o Evangelho dessa forma. E aqui está uma verdade. A palavra, somente a letra, se nós lermos a Bíblia sem poder de Deus liberado, ela mata. Mas é o Espírito Santo que vivifica. A Bíblia, ela não precisa ser lida como algo que eu estou vendo para achar erros. Tem muito crente que lê a Bíblia querendo achar erro. Tem muitas pessoas que colocam as verdades acima da verdade da palavra de Deus, e nos seus olhos, a sua cosmovisão, a forma como traz a sua leitura para dentro da palavra de Deus é para achar erros, é para achar problemas, é para ver aquilo que Deus não revela completamente, e eu tenho que ficar conjecturando e pensando e vendo como é que é. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. A Bíblia é para ser vivida, é para ser praticada em toda a nossa história. A palavra de Deus, ela só se torna viva e eficaz quando tem a ação do Espírito Santo conjunta à nossa leitura. Quando tem a ação do Espírito Santo conjunta, quando a gente escuta a palavra de Deus. É o Espírito Santo que torna a Bíblia viva e eficaz. Vamos ler esse texto? Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12. Você pode abrir aí agora, livro de Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia, bem no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus 4:12. E esse texto tem que ser um dos textos que todo cristão tem que ter na ponta da língua, porque quando a gente percebe o quão poderoso é a palavra de Deus, é isso que traz transformação, é isso que faz com que o poder de Deus seja liberado sobre as nossas vidas através da palavra dele. E diz assim, Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela só se torna viva e eficaz quando tem a ação do Espírito Santo conjunta às nossas experiências. A palavra de Deus, ela é poder liberado. A palavra de Deus, ela gera liberação no mundo profético. A palavra de Deus, ela causa o sobrenatural nas nossas vidas e no ambiente ao qual nós estamos. A palavra de Deus, ela traz vida para onde estava tendo morte. Ela traz poder para onde estava frio. Ela traz algo especial da parte de Deus, independente de qual seja a nossa necessidade. Mas quem torna ela realmente viva é o Espírito Santo. Quem torna ela realmente viva é aquele que Deus deixou nesta terra para estar em nós, para que possa ministrar aos nossos corações a palavra. Eu não sei se a palavra de Deus tem sido viva e eficaz na tua vida, mas talvez você está utilizando a tua Bíblia como um horóscopo. Você abre todos os dias, aqui ó, vou ler minha edição de promessa para ver como é que vai ser meu dia hoje. Talvez você está usando a palavra de Deus para tentar achar coisas que você acha que não é bem assim. Talvez você, como um cristão, você está mais preocupado com questões teológicas, com questões de discussões teológicas, do que realmente viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Como cristãos, nós temos que viver
prioritariamente as coisas básicas, as verdades elementares daquilo que a palavra de Deus nos instrui. De nada adianta eu ficar discutindo a Bíblia com um monte de teólogo aí querendo saber da onde que vieram os dinossauros, quem veio primeiro, ou coisas desse tipo, se nós não compreendermos as verdades básicas da palavra de Deus e praticarmos e vivenciarmos isso. Porque quando a gente vivencia a palavra de Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, isso gera bênção na nossa vida. Isso é que vai fazer que nós venhamos a ser cristãos que vivem uma vida de sucesso nessa terra. É isso que vai fazer com que nós cristãos compreendemos a nossa verdadeira identidade em Deus e que permita que Ele nos transforme através da verdade do Evangelho para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que você não precisa discutir teologia. Eu estou dizendo que, primeiro, você precisa compreender que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela precisa ser praticada. Ela precisa fazer parte do teu dia a dia. Ela precisa fazer parte do teu vocabulário. Ela precisa fazer parte de tudo aquilo que você tem na ponta da tua língua. Tem muito crente que não lê a Bíblia. Tem muito crente que só sabe o que o pastor falou no culto de domingo, mas que não lê a sua Bíblia de verdade. A Bíblia é a base do cristianismo. A Bíblia é o nosso princípio elementar e é por isso que nós somos cristãos. E se nós queremos saber o que Deus pensa sobre nós temos que ler a Bíblia. Se nós queremos saber se uma igreja é boa para frequentar, se é boa para congregar, sabe o que nós temos que olhar? O quanto da Bíblia essa igreja fala. O quanto perto da palavra de Deus essa igreja está. Nós não temos que escolher uma igreja para pertencer, para frequentar, que esteja perto da nossa casa, mas sim que esteja perto da nossa Bíblia. Infelizmente, tem muita igreja hoje que não fala sobre as verdades da palavra de Deus, que esconde aquilo que confronta e só traz aquilo que conforta. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele diz que são as igrejas amaciadoras de ego. É a igreja amaciante, ele chama. Por quê? Porque só fala das verdades do Evangelho que traz conforto, que fala do quanto Deus, Ele te acolhe, te ama. Mas se esquece de pregar a Bíblia por completo. E Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Deus, Ele é um Pai tão bondoso que se preocupa com todos os seus filhos, mas Ele não nos livra da lei da semeadura. A Bíblia, ela precisa ser pregada por completo. A Bíblia, ela precisa estar constantemente nos nossos corações, gerando algo que é vivo, algo que vai produzindo resultados de transformação. Cada vez que eu abro a minha Bíblia, algo tem que ser mudado em mim. É eu que preciso mudar, é eu que preciso ser transformado, é eu que preciso estar constantemente permitindo que a palavra de Deus se revele de uma forma diferente. Quando nós somos neófitos, novos convertidos, crianças, bebês na fé, a forma como Deus se revela na palavra dele é diferente do que quando nós já somos cristãos mais maduros, que já temos a nossa fé alicerçada. Aí a palavra de Deus começa a nos confrontar mais. Aí a palavra de Deus começa a te gerar algo dentro de ti que vai gerando um rebuliço santo ali dentro que precisa gerar transformação. Se você quer saber qual igreja você deve pertencer, procure a igreja mais bíblica que você encontrar. Porque a base do cristianismo é a palavra de Deus. É por isso que nós somos cristãos. Nós temos que ler a Bíblia e entender por que nós fazemos o que nós fazemos. Não é porque o pastor diz, não é porque a igreja diz, mas é porque a Bíblia diz isso. Eu sei que muitos cristãos não sabem por que são cristãos, porque não leem a Bíblia. Eu sei que muitos cristãos, quando questionados, mas por que tu não é um católico? Por que tu não é um espírita? Por que tu não é um bandista? Não sabe dizer que não é, mas não compreende que eu não sou um católico, porque a Bíblia diz que eu não posso adorar outros deuses além do meu Deus, então eu não posso ser conivente com a adoração a santos. Eu sei que quando alguém me pergunta, mas por que tu não é um espírita? Eu não digo que é porque o pastor diz que não é para mim ser, eu digo que é porque a
palavra de Deus, a Bíblia diz que eu não devo consultar os mortos. É porque a Bíblia diz que é um só corpo, um só batismo e uma só fé. Então eu não creio em reencarnação. Mas não é porque alguém me falou que eu não creio, que eu não devo crer em reencarnação. É porque a Bíblia diz que eu não devo crer que é só um corpo. Não tem outro corpo. É por isso que nós temos que ler a nossa Bíblia, nós temos que ouvir sobre a palavra de Deus, nós temos que refletir sobre a palavra de Deus, nós temos que ter na ponta da nossa língua a palavra de Deus, para que nós possamos sempre refutar aquilo que não é a palavra de Deus. E eu tenho uma notícia não muito boa para você, e eu quero concluir com isso, depois a gente vai fazer um momento profético. O diabo, ele também sabe a Bíblia. E ele sabe bem. E no dia mau, talvez ele vai te confrontar com a própria palavra de Deus para tirar a tua fé, para roubar a tua fé. E no dia mau, ele vai te confrontar, talvez com aquilo que você achava que você já tinha vencido na tua caminhada, mas que você ainda não venceu. E ele vai, talvez, citar alguns textos bíblicos que você não vai saber refutar, porque ele vai saber mais sobre a palavra de Deus do que nós como cristãos. Eu quero concluir lendo esse texto com vocês, sobre a tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Esse é uma história bem conhecida por quase todos. Em determinado momento, Jesus, ele foi tentado. E ele foi tentado num momento que ele estava frágil, num momento que ele estava passando por uma dificuldade, ele tinha sido abandonado e ele estava se sentindo sozinho. E naquele momento, Satanás se aproveitou para tentar o próprio Jesus. Se o diabo tentou Jesus, imagina nós, gente. Se o diabo teve a ousadia de tentar Jesus, que era Jesus, e tentar Jesus com a própria palavra, imagina o que ele não faz com nós. Imagina quem somos nós na fila do pão. Se ele tentou o próprio Jesus. E o que Jesus usou para refutar ele? A palavra. Vamos ler esse texto? Mateus capítulo 4, versículo do 1 até o 11. Mateus 4, do 1 até o 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Viu que o diabo sabe? Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Diante da tentação, Jesus tinha a palavra na ponta da sua língua. Jesus podia dizer: sai daqui, Satanás. Mas não, ele sabia o que dizer, a hora que dizer. Ele sabia como refutar aquilo que estava sendo oferecido para ele naquele momento. Às vezes, a gente acha que nós somos cristãos genuínos, verdadeiros, mas é o dia mau, é o dia da tentação, que realmente vai provar onde está o nosso alicerce, onde está o nosso fundamento. E o fundamento do cristão tem que ser a palavra de Deus. Infelizmente, tem muito crente sendo enganado por Satanás, porque não conhece a palavra de Deus. Infelizmente, tem muito crente indo para o inferno, porque não pratica a palavra de Deus. Lê, mas não pratica. E alguns leem, mas leem e não fundamentam a sua vida nela.
A palavra de Deus tem que estar enraizada nos nossos corações. Tem muito crente sendo derrotado pelo diabo, porque no dia mau, no dia da dificuldade, no dia da tentação, o que sai da sua boca não é a palavra de Deus. O que sai da sua boca é murmuração, é reclamação, é falta de fé. O que sai da sua boca não é a palavra de Deus. O que sai da sua boca, talvez, é aquilo que leu em outro lugar, é aquilo que o blogueiro tal falou, aquilo que o influencer fulano de tal falou, é aquilo que ouviu por aí. Mas não tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus, que tem que ser o nosso fundamento.